Quem vê o Dr. Marques Alex trabalhando assim, nem de longe desconfia que ele é um PCD, pessoa com deficiência. Mas espere aí, que barulho é esse? Clicável para acessar, navegar para fim parpo, Justiça Estado Tribunal, Primeira Vara Civil de Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. O áudio do computador entrega. É no ouvido que ele compensa a falta dos olhos. Mas não é só isso. O Dr. Marques Alex é a prova inconteste da lenda que diz que quando Deus tira um dos sentidos do homem, potencializa os outros. Ele nasceu prematuro de 7 meses de gestação e com retinopatia da prematuridade, sem visão. Com a ajuda sempre preciosa da mãe, Dona Creuza, e no meio de uma família de 7 irmãos, Marques cresceu sem ver o mundo, mas sentindo de perto todos os problemas que a pessoa com deficiência enfrenta. Tanto que em 1982 teve que estudar fora de Araguaína, no internato Instituto Artesanal dos Cegos de Goiás, uma instituição sem fins lucrativos, onde ficou por 10 anos. Estudou braille, música, orientação e mobilidade, e assim pôde desenvolver melhor o conhecimento e as técnicas de sobrevivência em um mundo onde a sua deficiência poderia torná-lo um excluído. Longe disso. O menino de Dona Creuza sonhava alto e queria brilhar. Foi bastante difícil. Aqui em Araguaína não tinha escola especial, então nós tínhamos que deslocar para Goiânia, 1.160 quilômetros. E a minha mãe teve um papel fundamental nessa história toda, Dona Creuza. Ela fez de tudo, né? De vender coisa, de costurar, pedir. E depois a gente foi avançando, passando pelas dificuldades todas de passagem, a saudade de casa. Foram assim, porque a escola não era aqui em Araguaína. Então eu tinha que ir para Goiânia para buscar os primeiros passos da vida acadêmica. Então isso foi um momento assim bem complicado, mas nada disso me intimidou. Eu fui para cima. Em 1992, voltou para Araguaína e 3 anos depois passou na Faculdade de Direito, na Fé Colinas. Foi difícil conciliar, mas ele conseguiu fazer o curso completo e em 2000 se formou. O detalhe dessa história era a ajuda que recebia dos colegas da faculdade que liam os textos para ele. Com muito esforço, fez o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e ficou em 3º lugar. Já passou a advogar no ano seguinte. Fiz o vestibular e o mais interessante é que na faculdade não tinha os livros em braille, então era na base da leitura, pessoas que liam o conteúdo para mim, para fazer os trabalhos. Lembro naquela época que a gente tinha que fazer o trabalho, eram 4 livros, então você tinha que ir para a biblioteca, e tudo isso oferecia uma carga de dificuldades maior. Mas fui avançando e graças a Deus a gente conseguiu depois da faculdade, lograr êxito no exame de ordem e começar a vida na advocacia. Marques advoga em causas variadas, mas virou especialista no direito do consumidor. Hoje ele carrega sobre seus ombros a representatividade da classe de advogados e a exemplo vivo para quem tem deficiência como ele. Olha este currículo. Em 2015, foi eleito conselheiro da saúde do município de Araguaína na vaga para deficientes indicada pela instituição. Em 2020, foi eleito presidente. Em 2021, foi eleito conselheiro estadual da OAB, cargo que ocupa atualmente, e é secretário-geral da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência do órgão. E é ainda membro consultor da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Brasil. Pensa que parou por aí? Não mesmo. A frase que ele mais usa no dia a dia explica bem o porquê. Pessoas com deficiência têm limitações e não limites. E eu costumo dizer o seguinte, que limitações eu tenho, tu tens. Limites nós não temos. Quem impõe o limite sou eu mesmo. A gente sabe que tem as dificuldades,
Às vezes é preciso gritar com o poder público, dizer mesmo que está sem acessibilidade, dar bronca, mas fazendo isso com muito respeito, com muita elegância, com muita educação, falando firme, às vezes, a gente consegue fazer com que ela aconteça. Com retrospectos, solavancos e outras coisas, a gente vai avançando rumo a um mundo cada vez melhor, tanto para mim, como pessoa com deficiência, como para outras pessoas, outros colegas com deficiência que estão buscando militar na área da advocacia. A mãe, Dona Creuza, está hoje com 80 anos, mas ele já possui uma nova ajuda fundamental para o seu dia a dia. A esposa Maria, que não mede esforços e cuida do marido com amor incondicional. Mas eu achei tudo normal, por incrível que pareça. Muita gente acha que é muito difícil e tudo, mas eu acho que Deus prepara, né? As pessoas, eu acho que para encontrar outra, porque quando eu conheci o Marques, para mim tudo foi natural, eu não tive preconceito, não tive nenhum tipo de resistência, assim, para mim foi normal. Foi amor à primeira vista? Ou foi como é que fala? Não é nem a vista. A meia vista? Não é nem a meia vista, não. Foi ao ouvido, né? Amor ao primeiro ouvido, no caso. Entre idas e voltas, um dia e outro na vida, Marques é o exemplo de quem não aceita a limitação física como limite da vida. Na cabeça dele, só há uma certeza. O Dr. Marques Alex é sim um homem realizado, mas acomodado jamais. O céu é o limite e a fé em Deus e a perseverança são as forças que movem o espírito vencedor. Eu me sinto realizado com a profissão que eu tenho, com aquilo que eu já consegui. Sinto-me realizado com a esposa que eu tenho. Graças a Deus, é uma mulher maravilhosa, tem uma capacidade, uma perspicácia em analisar os meus processos comigo. Então, assim, eu me sinto realizado, mas não significa dizer que estou acomodado. Eu quero mais do que isso aqui. Eu quero subir mais do que eu chegar mais longe do que eu já cheguei. Estudar muito, trabalhar bastante, continuar a luta para ocupar espaços. A pessoa com deficiência precisa ocupar espaços. Só assim a gente vai ter as mudanças que a gente quer que tenha. Ela não vai acontecer no automático. Ela não vai acontecer num estalar de dedos. Ainda há muita luta para ser travada. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então compreender que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Jesus ama você.